Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre Miller, eu sou consultor de empresas e hoje vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, que é sobre o luto, ou seja, aquele momento que nós perdemos uma pessoa querida das nossas relações e muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não temos tempo de nos despedirmos. Exatamente por isso que antes de nós falarmos efetivamente sobre o luto, é importante nós fazermos uma reflexão e inclusive levarmos para a nossa pauta do dia a dia sobre isso, que é o legado. Ou seja, antes da nossa despedida, o questionamento que eu deixo para vocês é: qual é o legado que vocês vão deixar para a família de vocês? Qual é o legado que vocês vão deixar para a esposa, para o filho, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os amigos do futebol, para a sociedade, para os vizinhos? Qual é o legado, qual é o exemplo de ser humano que você está construindo para deixar de exemplo e como que as pessoas, depois da sua despedida, vão lembrar de você? Isso se chama legado. Vou trazer um exemplo para vocês hoje. Faz 20 anos que eu perdi o meu pai, faz 3 anos que eu perdi a minha mãe. E quando eu falo sobre ética, moral, valores, essa essência é o legado que eles me deixaram. Esses dias eu achei 10 mil reais no corredor de um hotel. Esse hotel ele não tinha câmeras que pudessem estar. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro, botar no meu bolso e utilizar como bel prazer. Porém, o legado do meu pai e da minha mãe não me permitem fazer isso. Me permitem eu ser uma pessoa correta. Consequentemente, eu fui na recepção e deixei o valor que eu tinha achado na recepção, no qual, instantes depois, a pessoa que precisava daquele dinheiro, um profissional, representante comercial, ele foi perguntar, questionar sobre o valor e a pessoa entregou para ele. Isso, gente, são legados. E aí eu pergunto, qual é o legado que você está deixando para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos? E, gente, gostaria também de aproveitar esse momento de falar sobre um serviço, sobre um momento novo no segmento funerário, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é oferecer para as funerárias um novo serviço. Não só para as funerárias, mas também para as pessoas, para a sociedade em geral, entenderem que existe um serviço novo a ser entregue para aquela pessoa que está se despedindo, que se chama cerimônia da gratidão. Hoje em dia, quando nós falamos em velório, em funeral, vem na nossa cabeça, no nosso mindset, muitas referências negativas. Muitas vezes, aquele rito, ele é regado de tristeza, de dor, de sofrimento, da perda daquele ente querido. Vocês não vão mais ter o contato com aquela pessoa, aquelas conversas, o cheiro, o passeio, enfim. E muitas pessoas entendem que é o momento do choro, o momento da tristeza, a dor, o sofrimento. Porém, meus amigos, eu tenho um entendimento, criei uma tese, defendo que a gente não precisa ter uma despedida dessa forma, bem pelo contrário. Hoje as pessoas vão para um velório e ficam numa capela, muitas vezes sem condição nenhuma. Uma capela com uma iluminação muito ruim, com desconforto, com banheiros inadequados, sem uma cozinha, sem uma refeição, muitas vezes sem um acolhimento de uma pessoa. O próprio atendimento das funerárias, muitas vezes, ele deixa a desejar, fazendo um atendimento mediano, sem amor, sem carinho, sem afeto, porque são as referências de atendimento do passado. Entretanto, hoje existem algumas funerárias, e algumas eu tenho
o orgulho de dizer que eu trabalho, que eu dou consultoria, como aonde eu estou, na Funerária Vargas, da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, onde nós criamos aqui uma sala de acolhimento, uma sala aconchegante, uma sala tranquila, uma sala que em nenhum momento lembra que os clientes estão numa funerária. Uma sala onde nós servimos um café, onde nós podemos conversar e dar o afeto que a família precisa num momento tão difícil. E fazer com que eles entendam desse momento e tentar, de uma certa forma ou outra, mostrar para a família que, independente do tempo que aquela pessoa conviveu com eles, se são dias ou são décadas, não é um momento de dor e de sofrimento ou de tristeza. É um momento de agradecimento. É um momento da gente entender e lembrar dos bons momentos, do legado, tudo que aquela pessoa deixou. Que a despedida, a gente precisa fazer uma homenagem para aquela pessoa à altura do que ela foi em vida. Aí eu quero convidar vocês para fazerem um exercício e pensarem comigo. Vocês perderam um ente muito querido, uma pessoa alegre, uma pessoa que gostava de festa, uma pessoa alto astral, uma pessoa para cima, gostava de música. E aí essa pessoa veio a falecer. Na sua despedida, no seu velório, no seu funeral, essa pessoa, de algum lugar que ela estiver, ela vai estar olhando. E ela vai estar vendo aquele cenário que está todo mundo lamentando, chorando, triste. Como é que vocês acham que essa pessoa vai se sentir? Pois então, essa pessoa, seguindo o que ela foi em vida, ela gostaria provavelmente de ver as pessoas felizes, comentando e contando como foi boa a vida ao lado dela. Quantos bons momentos alegres foram compartilhados juntos, contando histórias que mesmo aquela pessoa em momentos difíceis, ela estava sempre rindo, ela estava sempre feliz. Então, meus amigos, essa é a proposta da cerimônia da gratidão. Uma cerimônia que não é para ser triste, não é para ter sofrimento, e sim é uma celebração do que foi a vida daquela pessoa, de todos os ensinamentos que ela nos passou, independente do tempo que ela conviveu com a gente. Por quê? Cada pessoa tem uma missão. Pode ser uma missão mais curta, pode ser uma missão mais longa. A questão é que nós não devemos questionar o tempo dessa missão. E sim, nós precisamos entender qual é a missão, entender qual é o legado daquela pessoa e a partir daí nós agradecermos. Então a cerimônia da gratidão, ela é uma reversão emocional do sofrimento, da tristeza, para o agradecimento. Qual é o objetivo, qual é a consequência dessa cerimônia da gratidão? A pessoa se sentir leve, a pessoa entender que cada pessoa tem o seu tempo e fazer com que ela volte à sua vida, às suas atividades, à sua família, ao seu trabalho, de uma forma mais natural, sabendo que a morte acontece com todos, sabendo que a morte ela não tem dia nem horário para chegar. Inclusive nós temos um ditado que diz: para morrer basta estar vivo. E que a morte nos traga uma reflexão de dizer assim, o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida? O que eu estou fazendo para ficar próximo das pessoas que eu amo? O que eu estou fazendo para deixar o meu legado para essas pessoas, para na hora da minha despedida, na hora da minha homenagem, essas pessoas contarem, compartilharem?
Eu tenho uma tia que eu amo que mora no interior. Quantas vezes você foi visitar ela? Eu tenho um irmão que eu não falo mais, que eu estou brigado. Por quê? Eu tenho um primo, eu tenho um amigo que eu não falo mais. Ou só mando o WhatsApp para ele. Gente, depois que a pessoa vem a óbito, depois que acontece o falecimento, não tem mais o que pode ser feito, a não ser celebrar os bons momentos. Se é só celebrar os bons momentos, vamos criar mais bons momentos, vamos ficar menos tempo nas mídias sociais, menos tempo no celular e vamos aproveitar mais a nossa vida ao lado de quem a gente gosta. Muitas vezes a gente dá desculpas, estamos cansados, não temos tempo, mas na verdade isso é uma grande desculpa, uma grande justificativa e explicação. São respostas racionais para estímulos inconscientes. Então, gente, a cerimônia da gratidão é a homenagem final. É a despedida onde vão ser contados, compartilhados os momentos de vocês. Os momentos daquela pessoa que deixou um grande legado. E provavelmente essa pessoa ela quer ver um ambiente muito bacana, um ambiente saudável. É óbvio que vai ter aquela tristeza da perda. Isso é claro que vai ter. Entretanto, é importante que a gente trabalhe a questão do agradecimento por tudo que aquela pessoa deixou. A cerimônia da gratidão ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a despedida, é a capela, que vem, antes da capela, vem a parte do acolhimento, da sensibilidade, do afeto, que eu não considero mais e não chamo mais de agente funerário. Isso, para mim, o agente funerário é um profissional antiquado, que faz aquele processo antigo, que faz o básico. Hoje, as funerárias que querem falar uma linguagem adequada aos momentos que nós vivemos, eles não têm agente funerário, eles têm agente de acolhimento. O agente de acolhimento, ele é uma pessoa carinhosa, afetuosa, ele faz uma abordagem num ambiente humanizado, num ambiente acolhedor, como vocês estão vendo aqui. Ele tem a sensibilidade, desenvolveu a sensibilidade de conversar com a família, né, de fazer com que a família entenda que sim, é uma perda, um momento triste, porém é importante a gente ressaltar a homenagem e o legado que essa pessoa deixou. Após esse atendimento, é feito a celebração, é feita a cerimônia. A cerimônia tem que ser feita numa capela, de preferência climatizada, uma capela bonita, bem estruturada, confortável, com banheiros adequados, banheiros limpos, com acessibilidade. Daqui a pouco com uma copa para bebidas, para alguma alimentação da família. Um quarto de apoio, caso venha parentes do interior. Uma estrutura confortável, para quê? Para a gente celebrar o legado do homenageado. Isso é muito importante. Segundo ponto, a ceia. É importante oferecer uma ceia, um banquete para os convidados, para os familiares. Não é somente aquele cafezinho que quando acaba não é reposto ou uma bolachinha recheada. Na própria capela, talvez fora da capela, no ambiente externo, pode ser oferecido para os familiares uma ceia com salgados, com sucos, com frutas. Algumas pessoas podem me dizer, Alexandre, mas as pessoas não vão para comer. Não, mas a alimentação é importante. As pessoas estarem bem alimentadas para a cerimônia é muito importante. Então, gente, quando eu falo salgados, doces, não é simplesmente pegar uma tampa, pegar uma caixa, abrir e botar numa mesa, não. Eu estou falando que a ceia e o banquete não é a quantidade que tem que ser oferecido, e sim né, alguns salgados, mas que aquela mesa seja decorada com carinho.
né, que tenham pratinhos bonitinhos, que tenha uma toalha branca, que tenha daqui a pouco uma violeta, os sucos dentro de uma jarra. As funerárias que estão me ouvindo, elas sabem que podem fazer isso. Tu pode ter uma explicação, uma justificativa para não fazer, mas isso realmente é uma explicação, como é que eu posso dizer? É uma explicação. As funerárias que não querem fazer isso, no meu ponto de vista, nada mais é do que uma má vontade. É uma má vontade. Porque oferecer uma ceia e um banquete para os familiares é muito importante. E dentro daquela apresentação, mostrar afeto, carinho é mais importante ainda. E por último, a celebração final, a homenagem, que é quando nós, a partir de uma cerimonialista ou celebrante, nós compartilhamos a vida daquela pessoa. Nós compartilhamos no grande grupo detalhes da vida daquela pessoa que contam o legado que ela deixou. E de preferência nós trazemos para o ambiente, nós trazemos para a capela objetos que fazem parte desse legado. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias nós fizemos um atendimento de uma senhora que ela gostava muito, tinha o hábito de todo domingo, final da tarde, fazer um café preto para os familiares, acompanhados de um bolinho de bacalhau. Aquilo era a marca registrada dessa senhora. O que aconteceu? Na homenagem, quando nós estávamos contando o legado dessa pessoa, nós servimos para os convidados café preto com bolinho de bacalhau. Onde todos riram, porque lembraram dela. Lembraram daquele momento tão especial. E o sorriso nada mais é do que a linguagem não verbal do corpo de satisfação, de prazer, de alegria, de ter convivido com essa pessoa. Não só o salgado, o bolinho de bacalhau e o café, como para os filhos e netos, nós oferecemos o café e o bolinho de bacalhau na louça da sua mãe, na louça da sua avó, que ela servia em casa. Nós fomos até a casa da família pegar essa louça, para proporcionar esse momento especial. Alguns anos atrás nós perdemos uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, muito querida, um jornalista, chamado Davi Coimbra, onde ele era uma pessoa que tinha muitas amizades, ele tinha coluna, falava sobre futebol, falava sobre relacionamentos, uma pessoa que participava de vários programas, escrevia vários livros, colunas, enfim, uma pessoa ímpar fantástica. Infelizmente, essa pessoa faleceu, lutou contra o câncer durante 10 anos, deixou a sua esposa e seu filho. E grande parte do legado cultural que ele nos deixou, os seus livros e colunas, era muito vinculado à mesa de bar, à boemia, ao chopp, à conversa com os amigos. E a leitura dele era fantástica, era maravilhosa, porque era uma leitura leve. A gente lia os seus livros e as suas colunas e a impressão é que ele estava conversando com a gente. E o Davi Coimbra veio a óbito. Na cerimônia de despedida, na cerimônia da gratidão do Davi Coimbra, foi oferecido para os convidados algo muito especial. Os convidados estavam chegando no velório, né, obviamente com um semblante triste, chorando, e quando eles adentravam o evento, eles se deparavam com uma chopeira e garçons levando chopp para as pessoas. Imediatamente eles já abriam um sorriso. Por quê? Porque eles lembraram do Davi Coimbra. E na cerimônia tinha grupos de pessoas conversando, tomando um chopp e rindo. Por que eles estavam rindo? Porque eles estavam relembrando das milhares de histórias
que o Davi Coimbra nos enriquecia compartilhando conosco. Algumas pessoas talvez possam ter dito que absurdo, que vergonha estarem tomando cerveja, vão ficar bêbados, que vergonha pessoas estarem rindo num velório. Não é vergonha não, gente. É o legado que essa pessoa deixou. Não vai ter cerveja, chopp para ficar bêbado. É a celebração, é o brinde a um legado maravilhoso que uma pessoa nos deixou. O sorriso, a risada, é a linguagem não verbal de satisfação, de agradecimento. E eu entendo que Davi Coimbra, naquele momento, estando onde ele estivesse, ele ia estar rindo e estar brindando com a gente do lugar que ele está. Porque ele está vendo, fez sentido a minha vida. Eu fiz muitas pessoas felizes. E na minha despedida, essas pessoas estão felizes. Então, gente, qual é a reflexão que eu quero que vocês façam, que a sociedade faça? Discuta essa questão da morte. Reflita essas palavras. Qual é o seu legado? Na cerimônia da gratidão, na sua despedida, espero que demore bastante tempo, o que vão contar de você? Quais são as suas histórias? Qual é o memorial das suas coisas que você mais gosta? Estarão lá na sua cerimônia. Quais são os objetos que você mais gosta que estarão presentes na sua cerimônia? Quais são as recordações das suas histórias que as pessoas vão contar? Que a cerimonialista vai brindar com essas pessoas. Reflita nessa questão do legado e comece a pensar hoje. Porque, como diz, a morte não tem dia nem hora para chegar. Então a gente precisa aproveitar cada dia como se fosse o último. Amanhã pode ser tarde. Então fique mais com as pessoas que vocês gostam, briguem menos vingança, menos rancor, menos vibrações ruins. Procura ser uma pessoa boa, procura ajudar os outros. Não vale a pena guardar rancor com outras pessoas. Se tem amigos que você não fala, liga, manda um WhatsApp para tomarem uma cerveja, para jogarem uma bola, para trocarem uma conversa. Fique mais com as pessoas que você gosta, comece a dar um exemplo. Comece a construir um legado, porque vai chegar uma hora que a sua cerimônia da gratidão vai acontecer. E é nesse momento que as pessoas vão ter o prazer de compartilhar o seu legado. Muito obrigado. Eu fico à disposição para qualquer funerária, para qualquer empresa ou para qualquer pessoa que queira compartilhar mais e ter mais conhecimento sobre esse assunto. Cerimônia da gratidão é o futuro do segmento funerário. Portanto, se você perder uma pessoa, um familiar, um ente querido, na sua funerária, pergunte: vocês fazem a cerimônia da gratidão? Vocês entregam o legado daquela pessoa? Procure uma funerária na sua região que faça isso. E vocês vão começar a mudar o mindset relacionado à velório funeral. Vocês vão ver que a história contada, do legado contado, ela é completamente diferente de um velório funeral que vocês estão acostumados. Cerimônia da gratidão. Certo, meus amigos? Reflitam, legado, a importância. Beijo, até a próxima.